Seria possível o governo americano fazer, né, o que fez sem o apoio de políticos venezuelanos? Essa é aí uma dúvida ou é uma certeza, na sua opinião? Hoje tem uma reportagem interessante da Dani Lima, uma apuração, dizendo que políticos e autoridades venezuelanas falaram que pode ter havido, sim, traição de integrantes das Forças de Segurança Nacional, como infiltração de agentes da CIA, que é a Central de Inteligência dos Estados Unidos, no governo venezuelano. Nenhum dos sistemas de defesa aérea da Venezuela foi acionado, né? E aí tem alguns relatos que falam justamente de que houve uma espécie de traição. Você acredita nessa traição? Eu defendo que isso aconteceu desde sábado. Quem acompanha o All News na entrada que a gente fez sábado, eu falei, gente, foi tão fácil que o Maduro levou uma traição na nuca gostoso, assim, não tenha dúvida nenhuma. E no Iraque, demoraram uma cara para encontrar o Saddam naquela situação vexaminosa, naquele buraco, né, escondido. O Maduro, basicamente, tiraram ele da cama. Você acha que isso ia acontecer? Mas é os Estados Unidos, é a maior potência militar. Pelo amor de Deus, vocês acreditam realmente que isso vai definir, de fato, na verdade, a ocorrência de uma operação militar desse jeito? É óbvio que as forças militares venezuelanas são mais incompetentes do que fazem crer. Existe uma dominação política no exército venezuelano, isso aí quem acompanha sabe. É óbvio, né, que a situação também mostra um pouco de arrogância por parte do governo venezuelano, né, que Maduro estava se colocando de uma forma como se fosse inalcançável. Mas é óbvio, né, que isso só aconteceu do jeito que aconteceu porque gente no regime abriu a porta. Eu não estou dizendo abrir a porta, não estou falando literalmente, tá? Eu estou falando deu as condições para que isso acontecesse. O pessoal fala, mas as baterias antiaéreas foram derrubadas, isso foi derrubado, etc. Mesmo assim, não justifica. O governo venezuelano tem inteligência, tem isso mais, tudo falhou. Inacreditavelmente falhou, foi uma falha, foi uma hecatombe, né? E aí não tenha dúvida nenhuma que houve favorecimento. E aí eu sou do time que defende o quê? Que houve uma coisa, entrega-se os anéis, ficam-se os dedos. Né? Vai o Maduro, porque é o seguinte, o que ficou, gente, vamos colocar da seguinte forma, quem está defendendo que houve uma queda do regime, juro, quem está defendendo isso está preso numa caverna, sem ver mais notícias, só se informando pelo WhatsApp. Tem muita gente que faz isso, infelizmente, não façam, tá? Vai se informar em outras fontes. Mas o que? O regime não caiu. A Delcy Rodrigues está lá. A chefia do Exército está lá, os militares estão lá. E o fato de ter morrido mais de 3 dezenas de militares cubanos, que eram parte da guarda pretoriana do Maduro, aquela guarda de confiança, também diz muito. Não, sabe, quem morreu, grosso modo, teve mais gente, é claro, teve venezuelano que morreu também. Mas a guarda cubana, que era aquele que estava em torno dele e não necessariamente estava conectada às redes de informação venezuelanas, foram os que morreram. Então, Fabiola, mais do que o que está cheirando em tudo isso não foi simplesmente um ataque, foi um ataque, uma agressão, mas também um acordão. Vamos ver com os desdobramentos nas próximas semanas, como é que vai ficar a história do petróleo, como é que vai ficar a história das eleições, como é que vai ficar a história dos militares. A gente tem batido muito aqui na tecla, a gente ouviu o Pablo Hortelã, o Pablo Uchoa, outro Pablo Uchoa, que é professor lá em Londres, né, pesquisador sobre a Venezuela, que falou, não existe transição sem envolvimento dos militares, né? E os militares não vão largar o osso tão fácil assim. Tanto na Venezuela quanto no Brasil, os militares não largam o osso fácil. Falando em Brasil, deixa eu abrir aqui parênteses para um lamento. Eu sempre peço aqui para a nossa audiência para que eles mandem aqui suas dúvidas, seus lamentos, né? E a Nilda, de Petrolina, lá no Pernambuco, mandou aqui, Nilda Ribeiro, mandou um e-mail para mim, fabiolacidral@uol.com.br. Tem gente que prefere e-mail para poder fazer textão. E ela põe aqui, olha, lamentável saber que temos parlamentares pedindo aos Estados Unidos fazerem a mesma coisa que fizeram na Venezuela. Ou seja, eles querem que todas as nossas lutas e todo o sangue derramado no passado, para que hoje possamos ser um país democrático, sejam apagados da história, é o que diz aqui
a Nilda, nossa ouvinte. Um parlamentar da oposição faz parte da democracia. Mas um parlamentar pedindo a invasão do nosso país, inclusive invasão bélica, é inaceitável. Isso vai ficar por isso mesmo. Ela está dizendo aqui, ela não traz nomes, né, Sakamoto, mas ela está dizendo aqui parlamentares que ficam fazendo... Eu não acho que não dá nem para a gente chamar de piada, né? Mas ficam na internet falando que deveria fazer a mesma coisa aqui no Brasil, né? E até fazendo montagens com a imagem do presidente da República. Acho que vale responder aqui a Nilda Ribeiro, que está lá em Pernambuco e achando inaceitável essa situação. Isso preciso ter alguma resposta? O que pode ser feito em relação a esses parlamentares que estão fazendo isso publicamente? Tem outros parlamentares já entrando na justiça para interpelar, né, quem, na verdade, está pedindo para os Estados Unidos bombardear o Brasil e invadir o Brasil. Né? Ou seja, isso está acontecendo, isso vai ser analisado, né, se isso feriu a liberdade de expressão ou se chegou a um ponto, né, em que isso é visto como incitação a traição ou incitação à violência contra a pátria, né, contra autoridades. Isso vai ser avaliado pela Justiça, já foi, inclusive, demandado por deputados e deputadas, senadores da base do governo, né, já foi feito isso, né, por conta das postagens relacionadas ao Lula. Não é um, não é dois, são muitos os parlamentares, são muitas lideranças da extrema-direita que vêm postando isso. Isso, na verdade, só confirma, né, aquilo que a gente tem visto, né, há um tempo. Não é de se esperar muito de movimentos que, no 7 de setembro, no aniversário da independência do Brasil, desfraldam na Avenida Paulista uma bandeira do tamanho de uma quadra de futebol de salão, né, de futsal. Né, de uma bandeira dos Estados Unidos. Não era uma bandeira do Brasil, o bandeirão foi uma bandeira dos Estados Unidos. Não é de se esperar também muito de pessoas que dizem patriotas, mas se enrolam na bandeira norte-americana, ou pessoas que se dizem patriotas e colocam bonés, políticos que colocam bonés, Make America Great Again, ou seja, vamos fazer os Estados Unidos grande de novo. Brasil, maybe later, talvez depois, agora não é hora do Brasil, agora é a hora de apoiar os Estados Unidos. O interessante, Fabiola, é que se a gente for comparar o comportamento desses traidores da pátria neste momento com a ditadura militar, você vê que a ditadura militar não tinha o comportamento entreguista, a ditadura de 64 e 85 não tinha o comportamento entreguista que esses traidores têm hoje. Né? Porque é o seguinte, havia ainda uma preocupação com o não alinhamento, por mais que se tinha um alinhamento para Operação Condor aqui, outras operações para desaparecer, torturar dissidentes, em questões internacionais, o Brasil, não raro, manteve sua diplomacia não alinhada, com outros grupos de países buscando o interesse do Brasil e não necessariamente o interesse de uma ou outra nação. Agora, o que a gente viu, durante o governo Jair Bolsonaro, a gente viu um alinhamento automático entre os interesses do Brasil e os interesses de fora, o que bate de frente com o que é a Casa do Rio Branco, a diplomacia brasileira, que sob governos de direita ou de esquerda manteve sua independência. Agora, o bolsonarismo como movimento é um movimento bastante lacaio de nações estrangeiras. E não me entenda mal, os Estados Unidos eu sou contra aqueles que dizem que os Estados Unidos são a podridão, que não merece. Os Estados Unidos é extremamente rico, extremamente plural. Rico, eu estou falando em diversidade, em pluralidade, em opiniões e ideias. Né? A população dos Estados Unidos não tem culpa do seu governo, da mesma forma que a população de qualquer país não tem culpa do seu governo. Né? Você tem muitas outras dimensões que estão envolvidas no meio disso. A população dos Estados Unidos é uma população interessante, vibrante e tudo isso mais. A questão, contudo, isso não faz dos Estados Unidos um farol para as nossas demandas e as nossas necessidades. O Brasil tem suas demandas, o Brasil tem suas necessidades. Países não têm amigos, países têm interesse. É o interesse do seu povo que tem que prevalecer. E o que a gente vê com isso? O que a gente vê com pedidos para invadir o Brasil, capturar A, B ou C? Pedidos. Lembra que o senador Flávio Bolsonaro pediu também para os Estados Unidos invadir e bombardear a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? Foi o Flávio. Para bombardear a Baía de Guanabara. Isso, gente, não é aceito, isso não é soberania, isso não é patriotismo, isso é vassalagem.
Eu acho que a própria Nilda, que está nos acompanhando aqui, ela também se referia a essa imagem que foi publicada pelo Nicolas Ferreira, uma montagem pela inteligência artificial no lugar do Maduro, coloca o presidente Lula sendo capturado pelos militares americanos, né? Isso pode ter alguma consequência para ele, Sakamoto, jurídica ou não, para o Nicolas Ferreira? Tem vários, você falou aí sobre ações, né, contra ele, mas ele já fez algumas outras dessas, né? Eu acho que a postagem pura e simples da imagem não vai ter nenhuma consequência direta. Né? Pode-se falar que isso é de mau gosto, né? Isso e tal, mas isso não vai ser uma postagem direta. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, neste exato momento, os setores do bolsonarismo estão em diálogo com o Departamento de Estado, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Inclusive, né, você tem representantes do bolsonarismo morando lá nos Estados Unidos para sugerir a mesma coisa. Daí é traição. Você falou dos parlamentares que estão entrando com uma ação, é isso, né? Você tem parlamentares da base, acho que a Erika Hilton, entre outros, assim, que estão entrando com ações para interpelar esse tipo de comportamento, né? Agora, repito, né? Você vai ter, a justiça vai ter gradações, né? Uma postagem, uma foto, por mais de mau gosto que seja, não vai ser provavelmente considerado isso. Agora, isso pode levar a uma investigação. Né? Neste exato momento em que a Venezuela é bombardeada, e aí, repito, aqui, ó, líder do PT, né, o Lindenberg Farias, pediu à PF investigação contra o Nicolas e os filhos de Bolsonaro por incitação golpista. Né? Se não me falha a memória, não foi ele o único, né, que entrou, mas o ponto é, o que é, na verdade, uma crítica por mais de mau gosto e o que é, de fato, algo em que você faz um diálogo com o governo norte-americano pedindo para atacar o Brasil. Gente, sabe o que é o ponto? É que isso cansa, uma loucura. Porque, repito, isso, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser de centro, você pode ser palmeirense, corintiano, católico, evangélico, você pode ser qualquer coisa e defender qualquer coisa, sabe, dentro do debate racional e civilizado. Mas, neste exato momento em que a América do Sul é bombardeada, ver uma quantidade de gente celebrando e pedindo para o mesmo acontecer no Brasil é triste. É triste porque a gente vê a quantidade de lacaio que tem morando num país. E aí que tá. Esse país, para ser legal, o Brasil para ser legal, vai ter que ter a ajuda de todo mundo, direita e esquerda, para chegar lá. Né? Agora, independentemente disso, não pode ter gente jogando contra no sentido de tentar fazer com que o nosso país acabe entrando numa órbita de outro por uma via militar. Isso é inaceitável.